Olá, eu me chamo Felipe Pedras e esse aqui é o Miló Podcast. Esse aqui ao meu lado é... Evandro Jales, sou eu. Um abraço aí pra todos e não posso deixar de falar, né, Filipão? Esse aqui é um podcast que... Evandro Jales. Cristão, meu amigo! A ironia que o Filipão tentou colocar no primeiro episódio. Exatamente. Não deu muito certo. Como é que você tá, Filipão? Tudo certo? Eu tô bem, muito bem. Hoje, feliz, com a expectativa alta. Nosso convidado é um grande amigo. Hoje promete, hein, Filipão? Quantas histórias está nessa pessoa, nessa carreira, hein? Hoje com a gente, Igor Siqueira. E aí, meu amigo, como é que você tá? Você tá bem? Tudo bem, graças a Deus, uma alegria estar aqui com vocês, dizendo que a gente já está 1 hora falando. 1 hora falando, é muito assunto, né? Podia estar gravando, né? Podia estar gravando. Algumas coisas não. Algumas coisas. Mas é uma alegria, obrigado pelo convite, uma alegria revê-los, né? Isso é muito bom. E ver que o tempo passa, as coisas vão avançando, mas pessoas queridas a gente sempre guarda no coração. Então, obrigado pelo convite. Que legal. Igor, recém-casado, né? Bota pressão. Rapaz! Ele chegou com um sorrisão diferente. Ele tava com um sorriso bonito, hein? Tá bem cuidado, tá bem cuidado. Casado, graças a Deus, casado com uma mulher incrível, né? Lilian Lopes. É uma compositora, uma cantora cristã, mas acima de tudo uma pessoa que a gente sente que Deus uniu, assim, foi um encaixe realmente que nem eu esperava e feliz, casadaço. Como é que vocês trabalharam juntos? Como vocês se conheceram? Cara, a gente se conheceu, foi por meio de uma conhecida em comum que falou dela pra mim e eu fui no Instagram. E quando eu olhei, eu falei, aí voltei, vem cá, é solteira? É solteira? E ali eu comecei a seguir, ver, entender e tal. E aí mandei uma mensagem, daí respondeu, começou assim. Essa era digital é muito boa, né? Eu nem sabia que ela era cantora da Graça Filha. Eu não conhecia ela da época da Graça que eu estive. Sim. E foi assim, e aí eu vejo que realmente foi algo que Deus permitiu a gente se conhecer. Eu não estava procurando assim, quero me casar, né? Mas foi um encaixe incrível. Que bom, que bom. Olha só, o Igor, ele é criador, CEO, presidente, o responsável por trazer filmes e distribuir filmes cristãos pelo Brasil. Todo filme que tiver no Brasil, 360. 360. O filme é da década de 70, 80, 360. Eu tenho o prazer de falar assim, esse filme aí foi um amigo que trouxe. Conhece, rapaz, conheça essa história. Explica pra gente, assim, pra quem tá assistindo não te conhece, não conhece 360, o que é essa empresa aí? Então, a 360 ela é uma produtora, né? Uma empresa totalmente focada em audiovisual cristão. Então, ela é uma produtora, é uma distribuidora de filmes e uma agência de comunicação. Então, por isso que é 360 Way Up. Way de caminho up. E então a gente vem trabalhando, né, toda essa parte de produção, distribuição, mas os 5 primeiros anos, os 4 primeiros anos, totalmente focado na área de marketing. Porque aí as distribuidoras queriam lançar filmes nos cinemas e aí precisava realmente alguém que entendesse o mercado. Então hoje a 360 se posiciona como produtora, porque a gente está com 5, 7 projetos de longa-metragem já em desenvolvimento, outros a gente já deve rodar agora esse segundo semestre. Como distribuidora, a gente vem co-distribuindo filmes, tem trabalhado em muitos projetos relevantes e como agência a gente já se envolveu em mais de 27 projetos nos cinemas. Então, nesse período aí de 5, 6 anos, são mais de 20 milhões de espectadores. Entre esses filmes aí, quais? Alguns? Alguns são A Cabana, que foi um grande sucesso. A Cabana foi incrível, foi mais de 5 milhões de espectadores. A distribuidora foi a Paris, a produtora Lionsgate, e a 360 cuidou de toda a comunicação para o meio cristão. Né? Outro filme que foi muito relevante para a gente, Quarto de Guerra, foi um filme bem relevante, teve um sucesso incrível. Deus Não Está Morto, 2 e 3, em parceria com a Califórnia. Outro filme que também foi bem chamativo, Paulo, Apóstolo de Cristo. É um filmaço. Isso é um filmaço. É um filmaço. Pelo amor de Deus. É um filmaço.
incrível, Meu incrível. Deus, impactante. E o bacana do Paulo foi o seguinte, que isso eu posso falar, não tem problema, mas a equipe da Sony, a leitura da Sony foi inclusive, ó, eu acho que esse filme não é para cinema, é para TV. E realmente, numa leitura seca, fria, é isso mesmo. Sim. Só que para a realidade do nosso mercado cristão, considerando o que Paulo, né, o apóstolo Paulo representa, a gente sabe que depois de Jesus, Paulo chega com pressão. Só o nome já vende por si só, né? E aí a gente, né, eu fui assistir inclusive na Sony de São Paulo, depois a gente fazendo a avaliação, eu falei, gente, eu acho que vale o cinema. E o filme era a expectativa de 400 mil ingressos, foi quase 800 mil ingressos. Tirando. Então foi um grande sucesso. Todos os filmes têm sido assim muito bacana. Eu fico pensando na loucura e na dificuldade de trabalhar com cinema no Brasil mesmo. Eu posso ter uma impressão errada, que a minha impressão é só de consumidor. Mas eu não sei se o brasileiro consome tanto cinema como em outros países, e eu não sei se o brasileiro cristão consome filme cristão no Brasil. Uhum. Então, qual é a dificuldade? Primeiro se eu estou certo e depois qual é a dificuldade? A dificuldade, você está certo. Primeiro, você tem hoje no Brasil, talvez subir um pouco mais, mas em torno de 3.400 cinemas no Brasil. No Brasil todo? Quando você pega a América do Norte, são mais de 50 mil. Uhum. Então, você pega Estados Unidos, são 35 mil salas de cinema. Então, aqui você tem 3.500, por aí. Então, aí já é um problema que dificulta você colocar um filme no cinema. Já começa por aí. Quando a gente fala de filmes cristãos, ainda o desafio é maior, porque até pouquíssimo tempo nem tinha filme cristão no cinema. Tem esse ponto. Então, de um tempo para cá... Pouquíssimo tempo que você fala o quê? 2000 para cá? 2010 para cá? Não, cara. 2000 e... Primeiro filme a realmente dar bilheteria. Você teve A Paixão de Cristo. Que foi em 96, eu acho. Depois lá não veio mais nada relevante. E Deus Não Está Morto, que teve a maior relevância, foi 2014. É super recente, né? Então, super recente. A gente está falando de 2014, 6, 7 anos, mais ou menos, né? E dos 5 anos, 6 anos para cá mesmo, aí vem uma leva que só a 360 esteve envolvida em 24 filmes, 26 filmes. Então, assim, houve um crescimento. O que isso quer dizer? Que o filme cristão tem público. A gente tem que entender que o Brasil, hoje, 86% do país é considerado um país cristão. Então, você tem aí 50% católicos e tem 30%, 30 e poucos por cento no meio evangélico. Então, quando a gente tem essa gama de pessoas que se identificam com o cristianismo, a gente sabe que o público quer filmes que tenham esses princípios. Sim. Só que às vezes fica meio que travado, né? Às vezes a galera acha que filme evangélico, filme cristão, de baixa qualidade. Só que isso tem mudado. É difícil? É muito difícil lançar, mas hoje eu te falo que o maior desafio é que o pessoal vá assistir do que propriamente colocar nos cinemas, que antes era difícil, hoje já não. Hoje em dia não tem mais esse preconceito. Antigamente era um preconceito ou você entendia como um entendimento do mercado como não tinha qualidade? Talvez tenha além do cristão até, né? O mercado, quando a gente fala assim, o mercado, os exibidores, cinemas, distribuidores e tal, eles não viam esse público, não conseguiam ver esse público. Entendi. Esse público e esse potencial foi visto claramente a partir do Deus Não Está Morto. O Deus Não Está Morto foi lançado até pela graça. A partir deste filme aqui, o mercado entendeu que tinha um nicho, que era algo que já acontecia lá nos Estados Unidos. Sim. Né? A gente acaba sempre ficando 10 anos atrasado. Coisa que acontecia lá, o Brasil tem um público. Então, assim... E aí o cinema antes... Grandes exibidores nem queriam marcar filme cristão. Marcar é colocar nos cinemas. Sim. Deus Não Está Morto mesmo. Nem entrou em uma das exibidoras mais relevantes do país.
Hoje já não. Além de tudo, os cinemas estão preparados para receber grupos. Hoje a gente já tem negociação diferenciada para grupos a partir de 30, 50, 100. Então hoje o problema já não é com o exibidor. O último filme relevante que a gente lançou, que realmente foi antes da pandemia, que chama Mais Que Vencedores, eu cheguei falando a reunião com eles, né? Porque você, na verdade, tem que chegar e vender o filme. Sim. Filipão é dono do Philips Cinema. Daí eu chego lá e eu tenho que falar, ó, Filipão, esse filme aqui, Mais Vencedores, é o filme e tal, e ele tem que acreditar no filme. Porque se ele acreditar, qual que é o acreditar? Ele tem que falar, eu acho que vem público. Porque ele fica com 50% da bilheteria. Então a gente é sócio, né? A gente não paga para colocar o filme no cinema, é a sociedade. Por isso que se o filme não faz bilheteria ali no final de semana, o Filipão vai fazer o quê? Não, tem mais 10 filmes querendo entrar, vou tirar esse que não tá dando, vou botar outro, porque a sala é dele. Por isso que a primeiro final de semana é imprescindível. Determinante para qualquer filme. Então, assim, Independente do nicho. Independente do nicho, não existe nicho. E hoje em dia, o filme cristão é bom porque você não concorre à questão da temática. Então, tipo, quem vai assistir um filme cristão dificilmente vai sair, vai chegar lá na hora e vai querer ver outro filme. Porém, a gente concorre para conseguir a sala. Então, o Filipão Cinema tem lá 8 salas. Das 8 salas, ele tem que manter lá um nacional fazendo, aí tem a Sony, tem grandes blockbusters, tá colocando, e eu chego com um filme cristão e tenho que pleitear a sala. Então, esse é um desafio. E ainda tem aquela, se o filme faz sucesso, ele ganha mais salas no cinema, não é isso? Pode acontecer. Por exemplo, o Mais Vencedores. A gente ia entrar em 80 cinemas. E para ver como é democrático o negócio. 80 cinemas ia entrar. A gente começou uma campanha de 3 meses. E esse é o último filme dos irmãos Kendrick, que fizeram a Prova de Fogo, Desafiando Gigantes e tal. O filme estreou, ao invés de 80, com 240 cinemas. Por quê? Tava quente, o boca a boca correndo solto, e quando ele estreou, e a gente não estreou maior, porque a gente segurou. Falei, vamos segurar. A gente entrou em 240 cinemas. Na semana seguinte, a gente já estava em 320 cinemas. Na outra semana, foi para 420 e alguma coisa. Caraca. E aí ele começou a cair. Mas assim, isso para ver como é democrático, né? Porque é filme cristão, não. Tem gente para assistir, eles colocam. Agora, se não tiver, eles tiram também. E por que quinta-feira? Por que o filme sempre estreia no cinema na quinta? É a Cine Semana. Normalmente, antes iniciava a sexta, era o lançamento, e acaba na quinta. Daí eles anteciparam um dia, jogaram para quinta. Na Europa, eu acho que é quinta também, só os Estados Unidos que faz sexta. Então, agora, o motivo real, porquê da mudança, eu acho que é mais para dar mais um dia de fôlego pro filme, para performar bem o final de semana. No final de semana, entendi. Eu acho que é mais isso do que outra coisa. Pandemia. Março de 2020. Tudo fecha, inclusive cinema. Eu quero saber como é que ficou a 360 nesse período, mas não agora. Tá. É que minha cabeça tá assim. Eu passei a consumir muito mais streaming. Em mercado, os grandes streamings cresceram. Netflix cresceu e tudo mais. E eu fico pensando no futuro. Daqui a 20 anos, ainda existe cinema? Eu creio que sim. Eu estava em reunião hoje com um produtor americano. E aí a gente tem 2 filmes que devem vir, né? Agora no segundo semestre. Daí ele perguntou, Igor, como que tá o cinema aí? Daí eu falei, fui domingo e vi movimento ali, né, na Bomboniere, fiquei feliz, cara, colírios para os olhos, né? Ver gente no cinema. E aí ele pegou e eu voltei a pergunta, tá? E como que tá o cinema nos Estados Unidos? Daí ele falou, Igor, graças a Deus voltou. Tá voltando, só a Viúva Negra agora mesmo fez 80 milhões de dólares, tal, no box office, tal. Então acho que tá voltando. Eu creio que o cinema não
Pô, 20 anos é difícil você falar porque a tecnologia tá tão absurda que tudo pode acontecer, Não, e porque né? eu já se escuta bastidores que, por exemplo, a HBO Max, que lançou agora no Brasil. Antes de lançar, eu ouvi que, olha, não tem mais lançamento no cinema. Aliás, não no cinema, mas vai ser simultâneo. Sim. HBO Max vai lançar filme no cinema e no streaming ao mesmo tempo. Foi. Eu vi o Disney Plus também. Eu vi uma propaganda falando nos cinemas e, né, na plataforma. Na Disney. É no Disney ou na Disney? Na Disney, Na plataforma, Disney. né? Na plataforma, eu acho que é. Tem uma opção, por exemplo, lançou Viúva Negra também na plataforma. Ah, também, só que Só um que você tem valor alto. Bem alto, bem alto. Então eu acho que pode ser a nova leitura do mercado. Só que o cinema, eu acho que é muito... 20 anos é difícil falar, também não está tão longe. Mas o cinema ele se tornou não é um evento, uma programação até em família. Sim, sim. Né? Até em família, não é só a questão de assistir aquele conteúdo. Eu vi lá ontem, foi o Scrooge que eu assisti. Sim. Cara, cheio de criança Verdade. e a família feliz da vida, tipo assim, né? Graças a Deus o cinema tá aberto. E eu ouvi o que eu mais gostei, o cara querendo entrar falando, não, já tá cheia a sala, já tá cheia. Com distanciamento, mas tá cheio. Então, assim, eu creio realmente que o cinema não vai perder o espaço dele. Eu acho que vai ter uma adequação. Tipo assim, não é em todo lugar, por mais que você alugue em casa, você tem uma tela de 55 polegadas ou 70, não se compara a experiência tá dentro da sala. A minha torcida é que nunca cabe. Meu Deus. Eu amo ir no cinema. Eu amo também. É um evento pra mim. Eu acho que é isso. Eu acho que não perde. Agora, a leitura é o seguinte. Tivemos pandemia, estamos reabrindo. Eu acredito que esse semestre agora é de laboratório. Tipo, vamos entender. Sim. A leitura já não é mais assim, pô, vamos investir tanto para pegar tanto. É assim, quanto eu posso perder? Perder 500 mil dá? Meu Deus! Então vamos lá. Entendeu? A leitura acaba sendo essa. E uma adequação. Eu acredito que em 2022 a gente já tem uma leitura bem melhor, mais apurada do mercado, como o cinema vai se encaixar. Mas o fato, o cinema americano fala muito em relação ao Brasil também, né? Sim. E pelo que me falaram lá, agora está retomando, né? E tá melhorando. Meu outro questionamento é sobre conteúdo dos filmes, cara. Sim. Se é difícil. Porque eu tenho uma certa dificuldade de filme cristão brasileiro, isso estou falando de mim, ter que sempre falar de Cristo quadradinho, sabe? Num roteiro pré-definido. Eu assisti um filme que eu amei, que se chama 40 Dias... Os últimos... Eu não lembro. É alguma coisa assim, mas o filme é Jesus Cristo, antes de ascender aos céus, ele no deserto. Eu acho que são os 40 dias de Cristo no deserto. Alguma coisa assim. Eu já vi esse filme. E o filme é mó louco, o filme é muito louco, mas eu gostei porque ele é louco. Aparece, aí também eu entendo que não é muito pro público cristão em si, porque aparece nudez de uma mulher, eu vi esse filme. Ela se mostrando para Inclusive, Jesus. Eu não trabalhei no filme, exatamente. Mas eu curti muito o filme, porque mostrou um Cristo que eu Eles acho que poderia... abusaram da liberdade poética. verdade. Isso aí. Não sei se foi o filme, não sei se você trabalhou no filme de Maria Madalena. Sim. Eu gostei muito do filme. Então, mas ali houve liberdade poética, porém não extrapolou as escrituras. Você pega Maria Madalena, teve gente que não gostou, era um filme difícil. Teve gente que não gostou, Mas teve gente que amou. Eu amei. E não tinha nada ali que fosse contra a palavra. Né? Então, tipo assim, não tinha. Tinha ali uma coisa ou outra. Agora, tem uma cena que quando eu tava assistindo, eu falei, não vai. Foi uma hora que Jesus tá falando com Maria Madalena,
e ele toca assim, faz um carinho nelas. Não Aham. sei se você se lembra. Eu lembro. Cara, Mas eu amei essa cena. Então, mas ali eu falei, não toca muito. Jesus, Por não. favor, Jesus, vai né? devagar, não. E passou e foi e tal. Mas o que é legal do filme? O mesmo carinho que Jesus tinha com Maria Madalena, tinha com os real. outros Isso aí, discípulos. isso aí. Real. Então não existia, né, aquele negócio, não, ele foi muito carinhoso ali, tinha um negocinho, não tinha. Então, assim, agora esse outro não, já vinha heresia. já Tinha É, mesmo, muito tinha mesmo, tinha. Aí Mas você eu curto mesmo assim, sabe? Você gosta de heresia. Olha lá! Eu gosto de. Eu gosto de ver versões diferentes de Cristo, entendeu? Alternativa. Exato, exato. Mas nesse filme de Madalena teve um. Não dá pra falar que é heresia, né? Mas o que eu falei assim, pô, isso aí talvez tenha gente que reclame, que foi o lance de Jesus quando curava, ele ficava fraco. Sim. Isso aí eu falei, pô, mas. Muito louco. Ué, tipo, muito louco. super-herói, né? Não, cara, era muito doido. Jesus curava e tal, daí ele perdia a força. Tipo, e aí os discípulos carregavam ele e tal, pra ele se... Então, assim, só que ali, sim, foi uma liberdade ali total, poética, foi uma criação ali, mas também não conflita com a Bíblia. Sim, Porque também não diz, né? Claro, você imagina, né? Jesus todo poderoso, tal, jamais ia. Mas quantos às vezes fazem lá? Estão ministrando em guerra espiritual, tal, depois, pô, isso desgasta. Então, assim, mas aquele filme foi difícil. Pô, o primeiro episódio que a gente gravou aqui, fala aí, Filipão. O primeiro episódio, a gente foi pra casa, parecia que a gente tinha trabalhado uma semana. Exausto. Parecia que eu cheguei a ficar 2 dias, assim, ainda tentando entender o que aconteceu. Porque a gente, mentalmente, fisicamente também, dedicado a uma coisa, eu acho que é isso. Porque tem que lembrar que Jesus se fez homem. É. Então ele sofreu como a gente sofreu, pode ter os desgastes que a gente teve, mas enfim, ninguém reclamou, graças a Deus. Mas esse foi um dos filmes mais difíceis para eu falar, vou trabalhar nele ou não, porque eu sabia que era um filme muito polêmico. E qual é o crivo que você, assim, leva em consideração? Você assiste o filme, lê e estuda aquilo que você não entende, vai vendo os escritos, ou só com uma assistida você vai? Não, assim, o filme, o que a gente faz? Nesse período de 6 anos, eu já rejeitei tranquilamente de 8 a 10 filmes, não lançar. É melhor não falar ou tu pode falar um? Não, eu posso até falar, né, por exemplo, que não tem problema, que é Uma Dobra do Tempo. Já assistiram? Nunca assisti, mas eu vi. Uma Dobra do Tempo. Fiquei super feliz, a distribuidora até é uma grande aí, e aí ele fala sobre fé, sobre superação, mas ele não deixa claro, não fala que da onde vem a fé, da onde vem a força. Então é uma mensagem mais universalista, sabe? Sim. Então é o tipo de coisa que eu não teria como trabalhar. Então esse é um exemplo. Teve outro que... Esse nem foi lançado, chama All Saints. Eu acho que talvez esteja na Netflix, mas ia lançar nos cinemas. E aí eu fiz uma leitura que era o seguinte, o All Saints, ele é uma igreja anglicana, se eu não me engano, e ele é o bispo lá. Então, qual que era o problema? Você assistiu o filme e tinha imagens no templo, né? O bispo com o crucifixo. Falei, bom, não dá para trabalhar no meio evangélico. Isso. Vamos trabalhar no meio católico. Daí não dá muito, o bispo tá casado. Daí você fala com quem? Você não consegue falar com o meio católico. Não consegue falar com outro. Né, o padre não pode estar casado. Então, assim, foi um filme que não teve como trabalhar. Então, assim, mas o que é legal disso? Com toda essa leitura honesta, justa, entendendo a necessidade do filme, a 360 vem se consolidando. Então você pega a própria Sony, que é a dona do All Saints, logo em seguida trouxe Paulo, apóstolo de Cristo, que onde até uma leitura, não, acho que isso aqui é para TV, nem tanto. E aí quando a gente falou para cinema,
toda a equipe, tipo, então vamos para cinema. E foi um lançamento gigante, foi um lançamento muito grande, com muito investimento, e foi um grande sucesso. Então, assim, a leitura a mensagem é a prioridade, né? Tem a licença poética, tudo isso pode ser trabalhado, mas não pode ter heresia na mensagem, né? Então, esse aí é a base, é o principal. Depois disso, tem que entender se é uma mensagem que vai envolver o público, que o público vai assistir e vai gerar um boca a boca. Se a liderança vai apoiar, chegar num líder relevante, um pastor Márcio Valadão, por exemplo, da Lagoinha, ele assistir e vai falar, eu quero que a minha igreja assista. Né? Por isso que às vezes filmes como Quarto de Guerra, os filmes que têm mais mensagem forte, eles vão melhor do que o outro. E obviamente que a produção, qualidade de produção, isso também conta, mas acaba sendo secundário. Pra gente o que é mais relevante é a mensagem. Você assistiu The Chosen? Sim. A série, né? Sim. The Chosen. Inclusive o The Chosen eu estive em reunião com ele já em alguns momentos, porque talvez tenha novidades aí que a gente possa estar participando do The Chosen, né? Pelo menos na parte de comunicação, tá? A gente tá vendo. E é uma produção incrível, cara. E eles levantaram tudo pela internet. Muito legal. Financiamento muito legal. Pela internet. Incrível. Então eles têm até um aplicativo gratuito. Quem quiser entra aí no aplicativo, né? The Chosen. E aí é bem legal. E tem vários idiomas. Tem. Vários. E é muito maneiro. Mas eu perguntei do The Chosen porque tem chance ou probabilidade ou mercado para termos mais séries cristãs? Eu acho que mercado tem bastante. A questão é o quão comercial é. Porque o The Chosen já veio com uma estratégia financeira que agora ele está, né, se autopagando. Então, assim, série é um negócio que não dá para ir para cinema, por exemplo. Né? Então você já não tem essa janela. São coisas diferentes, né? Mercado diferente, né? Você vai para TV, você vai para a própria plataforma de streaming. Então você tem. Mas não é um mercado claro ainda. Está claro, você pode. Agora, eu acho que tudo que é conteúdo com foco, né, cristão tem mercado. Só que a gente tem que abrir. Então, assim, não é hoje, a trilha está montada. Não, você tem que abrir. Igual não tinha filme cristão nos cinemas. A gente teve que abrir. Teve que peitar, teve que ir, entendeu? Hoje, qual que é algo que é um desafio para nós, hoje no Brasil? Igor, hoje é difícil ter dinheiro para produzir? Não. Hoje é difícil lançar nos cinemas? Não. Tem público? Tem. O que falta hoje no meio cristão? Profissionais. Sério? Hoje você não tem profissionais qualificados como diretores de fotografia, você não tem diretores, você não tem atores, pelo menos não abertamente falando, né? Ou na quantidade necessária. Então, o que a gente precisa? A gente precisa mover esse meio de audiovisual produzindo filmes que tenham princípios cristãos, não necessariamente como Quarto de Guerra, pode ser filmes de diversas formas, gêneros em si, que tragam mensagem cristã. Então eu acho que ele tem um caminho incrível pela frente. Daqui 10 anos vocês vão ver. Eu creio nisso. E eu me incluo nisso, hein? Aí, ó, que bom. Eu tô falando para ficar o desafio. Aí, ó. Já vi. Né? Meu olho tá brilhando aqui, ó, assim, ó. Já vi Filipão dirigindo um filme. Isso aí. Meu amigo, aí, Hugo, bicho é bravo, hein? Nada. Meu amigo não pode falar, não. Amigo não vale. Mas é verdade, é verdade. Mas eu tenho uma paixão por isso. Eu aprendi muita coisa, pretendo estudar mais ainda.
E, cara, eu tenho uma paixão por cinema, assim. Começa a fazer. Começar a fazer, vou começar a fazer. Começa a fazer. A gente não pode esperar, né? Você Isso. pega a história dos irmãos Kendrick, da Sherwood. Sim, sim. Cara, ele sabe quanto ele gastou no A Virada, que foi o primeiro filme deles? $20 mil. Foi o valor. Eu trouxe ele, né, no Mais Que Vencedores, e aí acompanhei ele em várias igrejas. E ele falando que Deus tinha dado a visão para eles produzirem filmes. Ele já era pastor na Sherwood, chegou para o pastor sênior, falou, pastor, eu vejo que é a estratégia que Deus quer usar, o cinema, tal, não sei o quê. E aí o pastor, que é o Michael Catt, pegou e falou, bom, você acha que é de Deus? Não, é de Deus. Falou, você não pode, então vai e ora. Porque se é de Deus, Deus vai dar o caminho e a grana. Você não pode chegar e falar com empresário A, B, não pode. Tá bom. E ele orando, um belo dia, bateram na casa dele. Meu Deus. E aí esse irmão da igreja falou, Deus está me incomodando, tem alguma coisa que você está trabalhando e eu queria saber o que é. E ele contou a história do filme, ele falou, quanto você precisa? São $20 mil para locar, tal, não sei o quê. O cara fez o cheque e entregou na mão. E eles fizeram, né? Fizeram. E ele fala que eles não tinham experiência, então eles rodaram uma cena, era sexta-feira, e o pessoal foi embora e voltava na segunda. Só que ele não avisou que não tinha que vir com a mesma roupa. Disse que o protagonista chegou lá e tinha cortado o cabelo. Cara. Aí você olha a cena... Continuidade já não tinha mais. Mas hoje os caras têm cheque em branco da Sony. Entendeu? Quando eles falam, eu quero produzir, os caras vão, por quê? Tem que fazer. Tem que Olha aí. fazer. E conta a tua história. Qual é a tua história até chegar nos filmes, em cinema? Então, eu morei nos Estados Unidos 12 anos. Fui com 15 anos para lá. Foi porque a família foi? A família foi um período que teve crise no Brasil. Você era do Rio de Janeiro? Não, eu sou de Curitiba. E aí, foi embora e eu fui. Cheguei lá, vida de imigrante, né? Limpeza, eu trabalho desde os 15 anos, então limpava a casa, fazia o que dava. Daí foi melhorando, fui entregar pizza, e aí eu estudei lá, eu fiz o high school lá. Já era cristão? A família era cristã? Já. Eu era aquele cristão que eu posso dizer que eu não tinha tido ainda um encontro com Deus, mas estava dentro da igreja. Sabia que Jesus existia, ia pro bom culto. menino, Um bom menino. Se vestir social, gravatinha. Mas, poucos sabem que eu sempre fiz judô, né? Então eu fui até a faixa roxa de judô e lá eu competiu? De competição. É mesmo? Que legal. Fui segundo lugar da Flórida, então assim, muito envolvido, né, nisso. Caramba. E aí eu fiquei lá Legal. até os 20 anos, 23 anos, aí fui para a Colômbia, fiquei um ano na Colômbia, trabalhando lá com o César Cacedianos, com o G12, o Emerson Proença, que é o genro, fiquei um período de 5 anos no G12, daí eu fiquei em 2005, estava no Brasil desempregado. 2005, desempregado, sem contato nenhum. Qual que foi a minha saída? Voltei para os Estados Unidos, trabalhei em construção lá, voltei do zero. Com 26 anos eu estava zerado. E com um filho de 1 ano ainda. Então voltei para lá, com 26, até para ver, tudo que você faz, tudo que você planta, você colhe. Eu tinha um líder do missionário R.R. Soares lá em Pompano Beach, e o meu irmão era ministro de louvor lá, e esse líder soube que eu tinha trabalhado na editorial do César Castellanos. Foi aí que eu comecei a fazer um trabalho com o missionário R.R. Soares, isso com 26, e eu trabalhava em média 70 horas na semana. Era gerente do Pizza Hut na época e comecei a trabalhar na Graça Editorial. E aí depois consegui ficar só na Graça Editorial e com 28 anos eu voltei para o Brasil. 28 anos voltei para o Brasil trabalhando com o missionário e ali
foi quando apareceu a oportunidade de começar a trabalhar com filmes por meio de uma necessidade da HIT, que é a TV do missionário. E ali a gente começou a comprar filmes, negociar, e aí veio a ideia da cabeça dele, vamos montar uma produtora, uma distribuidora de filmes. E foi assim que eu entrei nesse cenário de filmes, né? E ali acabei montando a Graça Filmes. Ali eu fiquei 5 anos como, né, o diretor ali, cuidando. Ali a gente produziu 2 filmes, né, lá fora e aqui no Brasil. Teve algumas partes do segundo filme que foi no Brasil. Ali a gente lançou os primeiros filmes cristãos, mas sim evangélicos, que deram bilheteria. E ali eu fiquei os 5 primeiros anos. E depois veio a 360, focado no audiovisual, mas aí focado já a ser aquela pecinha que falta para os outros parceiros. E aí veio a parceria com Sony, com Paris, com Europa Filmes, Califórnia Filmes, Paramount. Paramount a gente lançou aquele Ressurreição, não, Ben-Hur. Ben-Hur foi com a Paramount. E aí Deus foi muito bom porque a gente veio, né, fazendo trabalho. E aqui estamos nós. Quantos anos de 360? 6 anos. Desse mês está fazendo 6 anos. Não, junho fez 6 anos. Então a gente está com 6 aninhos de vida, 1 ano e meio de pandemia. Então, assim, e vivos. Então, que desafio, assim, então, assim, é uma doideira. Queria saber de você sobre a linha do streaming, a gente voltar um pouquinho do que a gente conversou no início. O que você acha do streaming hoje? Para o seu trabalho hoje? Você enxerga algum caminho, já que você trabalha com cinema? Sim. Na verdade, o que acontece? Quando a gente pega o filme, vamos pegar um filme que eu distribuí, né? Foi Mais Que Vencedores. Então, Mais Que Vencedores, eu só tive direito de cinema. Eu não tinha direito de streaming, nada. Sim. Então, só isso. Mas quando você é o proprietário do filme, que nem a gente vai produzir agora um que vai ser nosso, da 360. Esse filme ele tem que seguir uma carreira. Então, o cinema é a primeira janela dele. Até então, agora com a pandemia, pode ser que mude todo esse cenário, que nem a gente falou que tem algumas plataformas lançando simultâneas. Então ele vem em cinema, depois vem em TVOD. O TVOD é o transacional, né? Transacional Video On Demand. E aí depois você tem o SVOD, que é o Subscription, que é esse Netflix, você paga uma mensalidade. E ainda tem o AVOD, que é Advertisement, que é quando você está no YouTube vem o comercial ali. Então isso é um AVOD. E aí você tem TV a cabo, você tem TV aberta, você tem um monte de coisa. Então, a carreira do conteúdo ela é muito extensa. Então, assim, o streaming, ele é um universo dentro, é uma parcela de um grande universo que você tem de cadeias. Então, assim, cada filme, quando você vai produzir, é o que eu falo. Primeira coisa que você tem que responder, esse filme é para quê e para onde? Né? Tem filme, de repente, você vai produzir e vai falar assim, não, esse aqui eu quero para o YouTube. Eu quero para o YouTube e vou falar, não, esse é para cinema, não, esse é para TV. Então, cada filme você tem uma leitura. E como que o filme faz dinheiro quando não é para cinema? Ele faz dinheiro, por exemplo, teve um filme que a gente lançou, não foi para cinema, e ele não foi para cinema, ele foi direto para Video On Demand, e aí foi para Netflix. Netflix normalmente paga um valor fechado e o filme é deles. Se o filme vai para cinema, o cinema sempre puxa o valor do filme lá para cima porque é baseado no box office. Então, quando ele não vai para cinema, a chance dele performar é muito difícil. Pode acontecer, né? A gente teve um filme que a gente lançou no Video On Demand, a gente fez uma campanha orgânica, não foi com dinheiro, e o filme teve um transacional muito bacana, muito legal, e foi isso que levou a Netflix comprar. Então é um filme que não deu muito dinheiro, mas deu dinheiro por causa dessas ações, sabe? Mas o cinema ainda, até o momento, ele acaba sendo
o caminho de fazer dinheiro. Se você vai para streaming direto, você como distribuidor, é que depende qual é o posicionamento que você é. Se você é o produtor, é uma realidade, se você é distribuidor, é outra. Então, muitas produtoras estão fechando direto com a plataforma. Porque daí a plataforma paga um valor, ele produz, está ganhando o dinheiro dele, mas o filme é da plataforma. E é a plataforma que vai fazer o dinheiro dela com os assinantes, entendeu? Sim. Então, assim, é um universo, velho. Tem muitas variáveis aí de como você se posicionar, quem eu sou. No caso da 360, ela acaba sendo a produtora, a distribuidora e uma agência. Então, tem alguns projetos agora que eu sou dono do filme, a 360 é dona do filme, ela vai ser uma distribuidora também. Então, acaba que você ganha aqui como produtora, você ganha como distribuidora e ganha como agência, né? Então, assim, mas tem projeto que eu não vou ganhar como distribuidor, eu só vou ganhar como produtor. Desculpa a ignorância, que eu não sei mesmo. A produtora, por exemplo, a 360 é dona de um filme como produtora. O roteiro é teu? A direção é tua? Você que tem que correr atrás disso ou não? Como é que você faz Por isso? exemplo, tem um filme que chama Os Remanescentes, que esse vocês vão curtir. É um pré-apocalipse ali, né? E fala sobre exatamente que quando a Bíblia fala que o amor de muitos se esfriarão e tal, então vem trabalhando essa temática. São 4 jovens, a gente quer fazer um low budget, então são poucos cenários, pouco, né, casting e tal, são 4 jovens, e aí eles se veem, né, no tipo um pós-apocalíptico mesmo, na verdade, e aí eles se veem correndo na mata e vêm os seres da escuridão, né, os seres de preto. Caramba! Correndo atrás deles e eles sentem a pressão, é realmente a luta espiritual entre o bem e o mal, até que eles encontram uma casa e eles entram na casa, e ali, quando eles estão dentro da casa, o mal não pode tocar eles. Então ali tem um livro preto, né, que ali o livro tem os códigos, né, as informações ali para que eles possam se fortalecer. Sim. E eles têm que chegar até um outro local que é onde eles querem encontrar a família deles. Então, essa dinâmica toda, a 360 é a produtora, na verdade é uma coprodução com uma grande distribuidora, é uma empresa que eu só não posso falar porque ele não assinou o contrato. Vão ter que voltar. Mas vocês vão saber em algum momento. E tá no caso assim de detalhes do contrato para ser assinado, mas a gente deve rodar isso em setembro. Então, o que a 360 fez? A gente criou o argumento, desenvolveu o roteiro, a gente chegou o roteiro pronto, tudo pronto, e aí a gente vai atrás do dinheiro como produtora. E aí com esse parceiro a gente fechou e vai ser uma coprodução entre a 360, que vai fazer toda a produção, com esse outro parceiro, e a distribuição vai ser também uma codistribuição. Então a 360 hoje pega desde o roteiro e vai fazendo desenvolvimento. Qual é o grande diferencial? Como a gente já tem um know-how do que funciona, não funciona, não sei o quê, a minha leitura é comercial. Você fala, tem uma história muito louca, daí você me conta a história. Não é que eu sei de tudo, mas com o filme eu vou falar, eu acho que tem um potencial. Eu acho que não. Esse filme, ele é um low budget. Então, qual que é um filme? É um filme diferente que ninguém fez ainda. É um filme que vai acontecer muita coisa de noite, né? É um troço bem tipo Os 100, uma pegada de Os 100, sabe? E aí, é um filme que pode explodir de sucesso. Como ele é um low budget, a gente não precisa de muita coisa para recuperar o dinheiro. Só que ele pode ser um grande case de sucesso, sabe? Então tem o potencial. Tem um outro que é a história, chama Fé para o Impossível. É uma história bem semelhante do Superação Milagre da Fé.
né? Vocês se lembram daquela missionária americana, a Renee Murdoch, que foi atacada na praia aqui na Barra da Tijuca? Da Ilan, não é? Então, sim. Que é do Philip Murdoch, a esposa foi atacada na praia. Foi horrível. Ela ficou entre a vida e a morte, né? Entre a vida e a morte e tal. A gente vai contar a história dela. Irado. Já é um projeto já está em vias de fato. Vários dígitos. É um projeto já grande. Porque ele é meio documental também, né? Não vai chegar a ser um documental, porque vai falar da história. A história toda, tal, mas vai bem numa linha do Superação Milagre da Fé. Porque é um filme que não é um low budget, já tem uma verba boa. Porque é um filme que a gente sabe que é o que o público quer. Existe um público meio que que quer sobre superação, fé, milagre. Então a gente sabe que é amplo. O outro, a gente está no desenvolvimento tentando ampliar um pouco mais do público, porque fica muito jovem ali. A gente está querendo trazer alguns elementos para ampliar um pouco para a família, entendeu? É mais arriscado. Então cada lugar, cada projeto tem um tamanho. O quanto que os filmes cristãos que vêm para cá, eles conseguem atingir quem não é cristão? Consegue? Eu acho que consegue. Eu acho que consegue. O quanto é um desafio a gente saber exato. Mas eu acho que o fato de você ter filmes como A Cabana... Você considera que, né, muita gente, católico, espírita, gente que do nada vai. Algumas coisas ajudam para que isso aconteça. O casting, se são atores conhecidos do público, né? Essa é uma das estratégias que você faz para alcançar gente que não está ali dentro. Com certeza. A produção em si, né? O trailer e o cartaz tem que ser melhor do que o filme. Tipo assim, se o filme não é bom, faça um trailer e um cartaz incrível, né? Porque é o que vai vender. Daí depois que a pessoa entrar, assistir, é outra história, porque daí ela vai sair falando bem ou mal. Então, a gente não tem como dimensionar, né? Qual é o percentual de gente que vai na igreja ou não. Só que a gente sabe que o Brasil quase... né, a maior parte do Brasil é cristão. Então, isso fortalece muito o filme, né? Uma informação bacana. Depois dos Estados Unidos, o Brasil é o principal mercado para filme cristão. É porque eu falei aqui num outro episódio que... sobre... cantor, artista, por exemplo, que ele se converte, aí ele larga a arte dele que ele faz secular, como a gente diz, né, e começa a cantar no gospel, como a gente chama também. Só que a minha cabeça funciona o seguinte, cara, se o cara canta funk, sertanejo, pagode e se converteu, continua cantando isso aí, de repente dá uma reavalização. Acho que eu vou errar. Dá uma olhada na letra. Reavaliada. Isso, obrigado. Na letra, para de repente mudar uma letra ou outra, mas continua cantando sertanejo porque tu vai estar inserido no meio que tu vai alcançar pessoas ali que de repente você no gospel você não alcançaria. Esse contexto para falar o quê? Dá para construir um filme que seja cristão sem ser cristão? Vocês assistiram Beleza Oculta? Com Will Smith e tal? Sim. Não dá para dizer que aquele filme é cristão, dá? Eu acho que tem uma mensagem cristã, eu acho que ele tem uma mensagem cristã. Eu acho que tem. Eu não sei o que você acha, mas eu acho que ele tem uma mensagem cristã. Ele perde a filha, né? Ele perde a filha, tem que tomar cuidado para não dar spoiler. Ele perde a filha e começa a escrever carta pra acho que é morte, tempo e alguma coisa, né? E o filme tem um enredo incrível, mas não fala... na verdade, ele deixa de acreditar em Deus, ele passa a odiar Deus, né? Porque a filha dele morreu. Mas, enfim, não é um filme que se vende como cristão. Dá para construir filme assim no Brasil? Você acha que dá certo? É muito mais fácil fazer isso do que... Você acha, é mesmo? Não, eu acho que é fácil. É aquele negócio. O filme... a gente trabalhou no filme Extraordinário, já assistiu? Esse filme é incrível, é verdade. Esse filme entra nessa característica, né? Exatamente. Por isso que eu falo, a 360, esse ano vai fazer a 3ª edição do Cinefest 360, que é um festival de cinema. Até amanhã eu vou para Petrópolis
para ver lá um local que talvez a gente comece a fazer um festival em Petrópolis, né, de cinema, cristão e tal. E para entrar no festival, o que a gente precisa? A gente precisa que o filme tenha mensagens que tenham princípio cristão. Então, se a gente considera que perdão é um princípio, se você está falando um filme sobre perdão, não necessariamente você precisa falar, ó, no versículo tal, do livro tal. Agora, se você constrói ali um roteiro em cima de um relacionamento entre pai, filho, família, abordando o perdão, um roteiro pesado, forte, você não precisa falar, não, esse é um filme segundo 1 Coríntios. Você não precisa fazer isso. Exatamente. Por isso estou falando que é muito mais fácil você produzir um filme para o público que você quer, que tenha princípios, do que às vezes uma música, né? Música também dá, mas assim, é mais difícil você conversar com o público. Porque qual que é o problema também? De repente você não direcionar de forma clara, você não fala nem com um nem com o outro. Real. E isso acontece bastante em produção também. O cara fala, não, eu quero fazer um filme para crente, mas não pode ter mensagem de... Ué, não, eu quero algo diferente. Então, assim, então não é para crente não ter a mensagem, você tem né? que cuidar na estratégia, na montagem. E aí, por isso que a gente, né, a 360, ela acaba buscando ser muito assertiva, porque quando a gente monta o projeto, eu não tô muito artístico, eu sou mais comercial. Eu tenho a galera mais artística e tal, só que com o comercial a gente alinha, não para tirar, né, o artístico dele, mas a gente ajustar, que é o caso desse filme que eu falei, que ele tava totalmente focado em jovens, tá? Eu falei, pô, a gente não vai conseguir pegar a família. Vamos colocar esse elemento outro, porque aí a gente consegue puxar pai, consegue puxar mãe, tá? E você começa a alinhar, sabe? E esse é um filme que a gente não estava colocando nada de Bíblia diretamente, tudo mensagem de acordo com o que ia acontecer no roteiro, só que a gente entendeu que a gente vai enquadrar o filme no início já, que fique claro que é pós-apocalíptico e tal, vai até colocar um versículo bíblico no início. Mas se você não colocasse, você ia, sabe, ele passaria não sendo um filme tão direcionado. Eu acho que quando a gente fala de produção, fica muito mais fácil até do que própria música, né? Essa relação com o artístico é tranquilo? Por exemplo, colocar uma família mais adulta... Depende. Para trabalhar com a 360 tem que ser. Tem que ser, porque o que acontece? Se o cara é o roteirista, o cara tem a... O cara tem a manha. O mercado tá na mente dele. É o meu filho, eu sou ele. Não sei o quê. Isso aí acaba na hora que a gente fala, bom, esse roteiro vai custar 5 milhões. Esse roteiro custa 5 milhões. Quanto você tem para produzir? Eu tenho 2,50 e uma coxinha aqui. Fala, Juquinha, serve como pagamento. Então, quando tem essa leitura, né? Quando tem essa leitura e o artístico, ele tem que, né? O distribuidor, ele nunca vai falar assim, quero cortar tudo. Não, ele vai fazer uma leitura, vai falar, eu preciso que seja mais comercial. Então, assim, eu preciso que você trabalhe comigo, a gente precisa. E aí o próprio roteirista vem trazendo ideias. A gente fez a leitura do roteiro desse filme, que é Os Remanescentes, que inclusive o Fábio Faria é um cara que já produziu vários filmes, né? E é ele que escreveu a história e onde a gente já mudou algumas coisas e agora a gente fez uma leitura dinâmica, não só a 360, não só o Fábio, que é o artístico, e não só essa empresa, que veio toda a equipe dela, tanto de marketing, então a gente fez tudo junto. E daí a gente abriu no final todo mundo, ó, eu acho que isso. E o Fábio enriquece, só, né? Mas ele sabe que não adianta ele querer brigar, porque sabe que vai contar mesmo, é no final de lançar no cinema, explodir, e amanhã depois ele se torna o cara do meio cristão, porque o cara só, entendeu? Então, assim, o artístico, se ele quer muito, aí vale a pena ele trazer
a grana também, porque daí faz do jeito que ele quer, entendeu? Então é uma brincadeira cara. Então, assim, hoje essa questão de não ter mais acesso à lei do jeito que era a rodo, entendeu? Todo mundo produzia e não estava tão preocupado com o resultado na bilheteria. Exatamente. Por quê? Vamos produzir porque o dinheiro está entrando, né? Não estou generalizando, mas muita coisa era isso. No nosso caso, a gente já produz pensando na bilheteria, então muda um pouco esse cenário, sabe? O que antes tinha muito dinheiro, agora ninguém tem dinheiro assim, e tem dinheiro privado, por exemplo, um dos filmes é dinheiro privado, então o cuidado é infinitamente maior, entendeu? Então, assim, mas ninguém deixa de respeitar ninguém, e se um ou outro quer peitar, aí... O que peita tá no dinheiro. Eu fico imaginando a dificuldade, cara. Eu tô escrevendo uma peça, né? Eu gosto de escrever, eu amo escrever. Só que eu escrevi muito pra TV, matéria, que é uma coisa muito direta. E escrevi muito impresso, ou coisas que eu gosto de escrever, e eu tô escrevendo uma peça agora. E eu tô com uma dificuldade de escrever porque é um estilo de escrita que eu nunca tive. Por exemplo, como que eu passo uma emoção sem estar escrevendo a emoção, sabe? Eu tô tendo um pouquinho dessa dificuldade. Por isso que eu te perguntei assim, imagina, o cara já pensou na construção do filme, como é que vai desenvolver o personagem, onde vai ser o arco do herói pra finalizar e tal, e de repente fala, ó, que tira. Aí o cara pensou um montão de coisa, reconstrói tudo de novo. O que a gente faz também bastante é a escaleta, né? Então a escaleta é o esqueleto de todo o filme. Porque primeiro, você vai escrever qual é o orçamento que a gente tem. Não, a gente tem um low budget. Então a gente vai ter aí, sei lá, 300, 500 mil reais. Que é low do low. 500 mil reais. Né? Então não adianta você querer fazer uma abertura lá em Miami. Não, vamos lá, porque daí a gente vai pegar e vai levar, entendeu? Então não adianta você aloprar no cenário e tal. Então você já escreve entendendo esse cenário financeiro. A 360 a gente tem filmes a gente vai desenvolver um agora, que nasceu semana passada até. Vai ser um filme que tem que encaixar em 150 mil reais. Vai ter que encaixar. Vai ter que encaixar. Vai ter que encaixar. Então já vai escrever pensando nisso. E aí, claro, que o produtor é fundamental. Então, o roteirista, né, ter esse link e tal, é bacana, porque daí ele já vai escrevendo, entendendo. Bom, a gente vai fazendo uma sala, vai ter isso, aquele outro, e vai desenvolvendo. Agora, se é um filme que nem da René, um filme que chega aí a 5 milhões, aí você tem mais liberdade. E você precisa, porque você tem hospital, você tem um monte de coisa, você tem que fechar. Então, tudo varia de onde vai, entendeu? E aí é importante o roteirista ser sensível a isso, né? E é legal o que a gente está fazendo, porque a gente está construindo uma história baseada em low budget, né? Se a gente trabalhar, fizer um produto incrível e lançar... Poxa, esquece, cara, vai fazer vários. Esquece, você pega o meio dinheiro e vai virando. E você vai chegar ali a produzir com 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões, né? Coprodução lá fora. Então você começa a desenhar esse formato. Então a vantagem que hoje a gente tem acaba sendo essa experiência. Sim. Que a gente fala, não, eu acho que vale a pena testar, vale a pena, né, investir. E quando eu falo que dinheiro não é problema, a galera ouvindo quer entrar em contato comigo. Igor, venha! Quando eu falo que dinheiro não é problema, não quer dizer que chegou um roteiro que custa 10 milhões, vamos liberar. Não, né? Dinheiro não é problema porque a gente entende hoje o mercado, o cenário e sabe até onde chegar. Então você tem o distribuidor forte que tem sim 10, 20, 100 milhões. Quando a gente apresenta o projeto e ele vê qual é o projeto aí vai ser 2,5 milhões, ele sabe que a gente não vai apresentar algo que também não vai pensar no comercial que vai voltar. Entendeu? Então, dependendo do parceiro, você ter um valor muito alto, para ele não é nada, porque ele tem um alcance mundial. Esse dinheiro,
quando você pensa mundialmente, é peanuts, né? É amendoim, é bobeira, é dinheiro de amendoim. Então, esse cenário é muito doido. Mas para quem tá vendo ou ouvindo a gente, vocês dois podem falar muito melhor do que eu. Pô, Evandro, 150 mil é dinheiro pra caramba. É dinheiro pra caramba, mas pra uma produção audiovisual... Não é nada. Eu trabalho com locação, eu trabalho praticamente a minha vida toda com a parte técnica. E o Igor sabe muito mais do que eu, que a pós-produção, a captação, desde a parte da fotografia, de luz, de cenário, adereço. E aí a gente entra com várias coisas, figurino... Tem que contar toda essa história que foi escrita no quarto lá do autor, ela tem que ser coerente na hora da execução, né? Então, é muito caro. Falar, 150 não é nada. Hoje, um roteiro, você pega alguém mais conceituado, tava 80 mil o roteiro. Só o roteiro? Só o roteiro. Pela tabela, eu acho que o mínimo é 35 mil reais. E tá faltando roteirista no mercado. Então, ó, fica aí a dica. Fica a dica. Fica a dica. Tem que desenvolver mais um pouco, porque eu ainda tenho dificuldade. E aí, mas sim... Tenho ideias, tenho histórias, mas dificuldade de desenvolver tecnicamente, sabe? E aí, falta roteirista no mercado, bons roteiristas, não só no meio cristão. No meio cristão ainda é pior. Mas, no geral, existe uma necessidade muito grande, sabe? Então, assim, eu acho incrível. Eu estou muito focado desde 2018. Eu comecei alguns projetos. Um deles chama A Entrega, que está aprovado pelo FSA, que é o Fundo Setorial do Audiovisual, está aprovado. Né? Aprovou quase R$1 milhão. E ele é um low budget. R$1 milhão é um filme que você não pode abusar. Não pode abusar, você tem que fazer. E a gente consegue entregar com R$1 milhão. Tem um outro projeto que a gente está apoiando, não é uma produção nossa, nem coprodução, que se você lê o roteiro, você fala, 10 milhões. 10 milhões. E o produtor, ele está bancando a parada, ele está falando com muito menos. Mas eu falei para ele, se você me entregar esse roteiro aí, você me entregar com isso que você está falando, que vai gastar, e o produto ficar bom, meu amigo... A gente vai arrebentar nesse lançamento. Que é um filme também apocalíptico. Olha, eu sinto que a gente vai conversar bastante. Eu não queria criar expectativa, não, mas não é mole, não. Eu vejo que o mercado tá... Eu tenho acompanhado um mercado de jovens cristãos do audiovisual que tem um futuro bem promissor. Na parte de audiovisual e tudo. E eu creio que a gente vai conseguir chegar num patamar da profissionalização, né? De talento, né? De talento, de mão de obra. De mão de obra, né? Porque realmente tem... E é um mercado, eu não sei o que você acha, mas é um mercado também preconceituoso, né? No sentido de trabalhar com um filme cristão, né? Eu não sei o que você acha sobre isso. Eu conheço alguns profissionais que não quero trabalhar com pastor, não quero trabalhar com igreja. É porque assim, ainda tem gente, já mudou muito, mas eu sempre ouvi, filme evangélico, filme de baixa qualidade e tal, isso já tá mudando. E até na hora da produção de elenco e tudo. Não, que história é essa daí? Por quê? Porque muita gente encara como brincar com a fé dos outros, né? Na verdade, não é isso. O que eu acho é o seguinte, eu tenho falado, eu estou falando em todo lugar que eu vou e eu vou continuar falando, porque eu acredito que a nossa palavra é uma palavra profética. Nós somos criadores de realidade. Todo mundo é. Então, toda vez que a gente vai falar algo, a gente tem que realmente entender que a gente está criando a realidade, tanto para o bem quanto para o mal. Minha vida é uma droga, nada dá certo. Você está criando essa realidade para você. Então, a realidade que eu tenho criado, tenho visualizado, eu vejo como uma meta, um objetivo, é o Brasil se tornar a referência de produções cristãs no mundo. Essa é... E você acredita, mas 1000%, eu tenho certeza que a gente pode se tornar referência. Amém, eu acredito. Mais forte do que os americanos.
Entendeu? Eu realmente acredito nisso. Eu acredito que lá tem uma Sherwoods. Aqui a gente pode ter inúmeras Sherwoods. São muitas igrejas fortes. Igrejas têm força, tanto financeira quanto profissionais. Tem muito cara bom de edição, tem muito cara incrível de fotografia, entendeu? Eu acredito nisso. O que a gente precisa é movimentar chacoalhar, gente, vamos lá. Tem gente que tá esperando R$1 milhão na conta para produzir, não precisa. Pega o iPhone e alopra. Exatamente. Faz o roteiro. Faz o roteiro. Você tem 3 câmeras aqui, edita, faz tudo. Estamos esperando o quê? Entendeu? É isso aí. É esse o caminho. Mas esse chacoalhão que eu acho que é muito importante. E para trazer você aqui e você falar isso, é muito importante para a igreja também. Tu acha que terminou de falar? Desculpa. Sim, pode falar. Tu acha que tem espaço para documentário? Porque, por exemplo, quando pensa em filme cristão e tal, em que eu consigo me inserir, eu só penso em documentário. Sim. Você acha que tem espaço? Tem, claro. Única coisa... por exemplo, os irmãos Kendrick lançam agora um documentário que fala assim, Show Me the Father. Esse documentário Me Mostre o Pai. Ele fala sobre paternidade. Eu assisti essa semana. Vai ser lançado em setembro, lá nos Estados Unidos. Só que daí eles mandaram um link para eu assistir. E é um documentário. O que eles vão fazer? Vão colocar o documentário falando sobre paternidade, mostrando o que é ser um pai, a responsabilidade, a importância. E logo em seguida eles vão colocar o filme Corajosos. No cinema, tudo no cinema. Documentário não é uma levada a cinema. Eles querem fazer isso no Brasil, tipo, fazer esse lançamento no Brasil. Até esse que eu falei, são 2 aí que a gente tá vendo. Então, o documentário não é aquele perfil, sabe, de cinema, com grande potencial. Mas documentário tem tudo a ver com plataforma de streaming, televisão, tem a ver, entendeu, com essas outras opções de cadeia de distribuição. Então, assim, a questão é falar sobre o quê, né, em um documentário. Mas tem caminho, tem abertura total. A minha cabeça aí funciona. Acho que tem mais a ver com a minha área, né, com a minha experiência. Eu acho que eu consigo dominar até um pouco mais a linguagem e tal, do que um texto artístico, né, construído no imaginário só. Documentário eu domino um pouco mais porque tem história documentada, pelo menos no que eu penso, né? Então eu acho legal. E eu tô consumindo muito documentário. Não curtia, você acredita, assim? Depois que eu comecei a fazer aquele trabalho contigo, eu comecei a consumir documentário e achei eu amo irado. Documentário, eu amo porque a gente revisita uma história e traz à tona o que a gente quer mostrar para a pessoa, né? E se a gente quer mostrar um outro lado da história que a pessoa acompanha, né? A gente fez produziu um documentário de um cantor e tudo, e a gente quis mostrar justamente esse outro lado da fama, né? Foi muito legal, a linguagem é muito legal. E eu não sei, existe algum documentário cristão já aí, no ar? Cara, seja ele qual for, mesmo contando uma história de uma pessoa... Não tipo tem, assim, né? Acho que pastores. Acho que eu nunca vi. Documentário não tem tantos assim, não. É porque eu vou ser sério, quando fala documentário, quando vem assim, tipo, documentário, fala, comercialmente para cinema não funciona. Não rola, né? O último documentário foi da Flor de Lis. Era um documentário. Eu não vi, eu não assisti. Foi pro cinema. É mesmo? Foi não vi. Fracasso. Por isso que eu falo que primeiro filme evangélico que deu bilheteria. Mas depois do acontecido? Do marido dele? Antes, né? Antes, falando dos filhos. Teve vários globais falando. E foi pro cinema? Foi para cinema, só que não foi sabia, um fracasso. Até porque a produção não era aquela coisa e tal. Então, assim, eu acho que a gente tem mercado para tudo. A questão é, por que você quer produzir um documentário? Qual é o seu objetivo? Eu quero produzir filme. Tá, por que você quer produzir o filme? Qual é o objetivo? Quero ficar milionário. Repensa, vai fazer outra. Vai trabalhar com Bitcoin. Vai fazer Bitcoin outra tá aí super... Queremos um investidor de Bitcoin aqui. A gente anuncia você. Pode vir. Vai fazer outra coisa. Entendeu? Eu acho que a questão toda é o que a gente tá falando. Por que eu vou fazer isso?
Por que eu vou fazer aquilo? Por que estamos no podcast? Qual é o objetivo? Não, porque eu quero ficar milionário. Tem que pensar, repensar. Exatamente. Que se for a essência, às vezes não vale a pena, né? Então, assim, é a mesma coisa. Documentário, por quê? Não, porque eu sou apaixonado, eu sinto que essa é uma mensagem que eu quero levar. E se eu tiver 100 pessoas assistindo aquilo, que vai mexer com aquela pessoa, valeu. Mas se eu tiver 1 milhão, bom, incrível, né? É só equacionar, tipo, o porquê e entender a realidade de cada produto. Isso é fundamental. Isso vale pra vida, né? Assim, não só pro audiovisual, né? Olha, tá. De graça aí, esse coach. Olha o insight. Esse coach de graça aí. Não, mas é real. A gente, quando sentou pra conversar sobre o podcast, essa foi uma das primeiras coisas que a gente falou, né, Felipão? Cara, qual vai ser a nossa intenção? Cara, nossa intenção é falar de reino, é falar de Cristo, né? De um jeito em que a gente viveu o reino, que a gente viveu o Cristo, e principalmente que é o meu vício é contar história. Eu amo contar história. E eu acho que história, eu acho que diálogo, eu acho que conversa ensina. Sai conhecimento disso, sabe? Sempre. Então, eu amo história, cara. Acho que a tua história ensina, a minha história ensina. Pelo amor de Deus, que a gente está aprendendo aqui, não só no âmbito profissional, mas também pela carreira. A gente começou falando, né? A gente teve 1 hora antes de gravar o podcast e a gente já estava conversando. Então, então, isso é um ensinamento E filme nada mais é do que contar uma história, né? Isso. E o filme, o impacto que o filme tem, né? O impacto que o audiovisual tem é muito maior do que somente a fala. Sim. Né? Esse que é o negócio. Por isso que os filmes, eles são muito impactantes. Porque a pessoa vê, ela ouve e ela consegue se identificar muitas coisas. Muitas vezes. Por isso que aquela, baseado na história real, tem uma força incrível. Porque a pessoa fala, pô, aquilo ali aconteceu mesmo. Está acontecendo comigo. E ela se identifica. Então, assim, o contar a história, por isso que a gente tem que pensar qual é a história que eu quero contar. Antes de começar a desenvolver um projeto, né? Então, por exemplo, a minha história, cara, se fizer a minha história, você vai, nossa, incrível, muito louco, o cara saiu, tá desempregado, hoje tá assim e tal. Se contar a sua história, também pode contar uma história incrível também, de como foi para cima, para baixo, virou e chegou onde tá e o que vai acontecer. Então, uma vez um produtor americano, Rich Cristiano, que é um cara lá das antigas também, eu contei uma história para ele, que foi até na época da graça. É isso, você acha que dá um filme? Ele falou, Igor, qualquer história dá um filme. É só você saber contar. E é verdade. Né? Hoje, às vezes, Deus falou que é para eu fazer esse filme, que filme? A minha história. Eu falei, se Deus falou, vai dar o recurso. Vai dar o recurso. Já vem com tudo. Deus não falha. Deixa eu fazer uma outra pergunta, que tem muito a ver com o cinema. A minha infância em Nova Iguaçu foi frequentando muito cinema chamado Cine Verde, que era um cinema de rua. E era bem acessível o cinema. Talvez por ser cinema de rua. Acabaram os cinemas de rua. Não existe mais. Hoje o cinema basicamente tá em shopping. Exato. Eu acho que existe alternativa para cinema dentro do shopping. Por exemplo, segunda-feira geralmente é mais barato. Mas ainda assim você tem a locomoção até o shopping, de repente estacionamento, o ingresso, a alimentação. Você acha que dava para tornar o cinema mais acessível, principalmente levando em consideração a realidade do nosso país, cara, que a maioria não teria grana, né? Ou tem que planejar muito para ir ver um filme. Eu fui no cinema com 4 pessoas, 2 pagaram meia e 2 não. Só aí foi R$100. Só aí. Entrou só para entrar e sentar. Daí pegou assim, a gente quer pipoca. Eu falei, pensei, pipoca deixa o carro, deixa a chave do carro. Me dá um pacote aí de pipoca, por favor. Foi lá, comprou, depois comprei 25 da pipoca e tal. Então, na brincadeira, estacionamento, foi R$180, né? E é o que você falou, quem pode hoje chegar e colocar
em algumas horas deixar 180 reais. É realmente né, um grande problema. O que acontece é que o cinema é caro, o filme que vai para cinema tem um custo altíssimo só para produzir, tem isso também. Os shoppings, né? Quanto Cinemark, quanto esses caras pagam dentro do shopping, também acaba sendo um desafio. Hoje, dificilmente alguém paga inteira. Eu mesmo acabei pagando inteira lá, porque agora diminuiu muito, mas até um pouco antes, Peixe Urbano tinha um monte de opções, paga meia. Então, se paga meia, já vai aí para os 13, 14, 15 reais. Até banco tem parceria também, né? Banco, Bradesco, Itaú. Então, hoje, se você pensar direitinho, você já não precisa pagar 30, você paga meia. Só que quando você pega 4, fica difícil. De rua, eu acho difícil voltar. Violência, né? Violência, realidade né, do momento. E eu acho que a questão do shopping é pela quantidade de pessoas ali, justifica para o cinema, porque o cinema precisa de sala cheia. Então, assim, eu acho que tem esse ponto. Como tornar mais acessível? Eu acho que a partir pode ser feito cinema, mas talvez ele não, na rua, por exemplo, mas talvez ele não entre na janela principal, que é a primeira janela. Saiu do cinema, ele vai entrando em outras janelas, aí de repente pode ser uma programação alternativa, tipo assim, né? Tipo cinema na praça, que aí cada prefeitura acaba trabalhando. Mas eu tô em contato até com a Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro, que eles vão entregar 3 cinemas populares, por exemplo. Que irado. Que legal. Então tem todo esse trabalho, né, dentro da secretaria também para facilitar. São 4 cinemas populares. São cinemas que vão, né, marcar tal, mas realmente com esse foco mais popular. E isso faz muita diferença, assim, eu falo por experiência própria, assim, em Nova Iguaçu, eu e os meus amigos, a gente fazia uma rataria para conseguir ir no cinema e só conseguimos porque era muito barato esse cinema de rua, eu lembro até hoje. Tudo bem que o valor não era o mesmo que hoje, mas era R$4 o ingresso do cinema no Cine Verde. E a metade que a gente pagava meia, porque éramos estudantes, era R$2. Então a gente ia pra... Bem barato. Bem barato. É bom, mas daí eu ia morrer de fome. Não é? Mas o cinema também era assim, não era altinho, era reto. Tinha uma lanterninha. Tinha. E era bem mais fácil você... Era cheio, dava pra melhorar bastante, na realidade. Mas pelo menos a gente assistia. E a gente conseguia dinheiro assim, porque não tinha grana. Então cada um pegava na sua casa um biscoito de traquinas, um biscoitinho. Na escola a gente vendia os biscoitos pra juntar uma grana. Aí conseguia fazer R$2, que era bem acessível. E a gente de estudante não pagava a passagem de ônibus. Então a gente ia e voltava sem pagar a passagem, vendia o biscoito na escola e conseguia ver o filme. Assisti Blade no cinema assim, e um monte de filme, muita cara. Coisa, hein? Filmes do Jack Chan, que eu era fã do Jack Chan. Não lembro o nome dos filmes, mas assisti muito filme assim. E aquilo fez muita diferença pra galera que estudou comigo, sabe? Pra sair de conversas que eram conversas comuns da galera da minha época, que era arrumar namorada, e coisas do tipo. A gente falava de filme, falava de outras coisas, né? A gente viu o mundo além de Nova Iguaçu, através dos filmes. A gente sabia que existia possibilidades, que o mundo era grande através dos filmes. É verdade. Muito bom. Como os livros também, né? Poxa... mas livro, no caso... A gente na época não lia, né? Hoje, pelo menos, tem o audiobook, né? É verdade. Facilita. Mas ler foi um costume que eu adquiri, graças a Deus. Mas foi forçado. Cara, a gente conversou isso aqui já. É triste. Eu vou em Nova Iguaçu, Igor, visitar minha família e tal. Eu vejo... a mesma galera que convivia comigo quando eu tinha 15 anos de idade, hoje com 36, 40, fazendo a mesma coisa. Mesmas coisas. A mesma coisa. E, sei lá, às vezes faltou
uma abertura de mente, faltou um conhecimento de mundo, faltou uma educação melhor, faltou um acesso à cultura, né? Faltou um filme. É muito complexo, né? Quando a gente fala assim... Tem muita coisa envolvida, né? E você sair da sua zona de conforto, às vezes você dar o passo, né? É difícil, né? A gente fica sempre travado, mas quando você faz... inúmeras portas se abrem, né? Eu sei que hoje eu faço o que eu faço porque o meu pai um dia, por uma necessidade, meteu o pé para os Estados Unidos. É verdade. É muito corajoso, cara, sair com um filho e tal, ó. Foi, agora isso, tudo que eu vivi lá me deu know-how, me deu, porque não é só falar em inglês, é você entender a cultura americana, sim, com certeza, né? Tem várias coisas aí. Então, isso acabou acontecendo que me deu oportunidades. Meu irmão é pastor em Orlando. O meu negócio de sair lá dos Estados Unidos, cair no Rio de Janeiro, né, essa decisão de sair primeiro mundo e tal, e vir para um local que em 2004, quando eu passei por aqui, eu falei, nossa, Rio de Janeiro e São Paulo, jamais iria morar. Jamais, nunca. Estou aqui desde 2000. E trocaria Rio por São Paulo? Não sei. Eu não falo nunca, porque a última vez que eu falei foi essa. Nunca. Então, assim, a minha relação com o Rio é de amor e ódio total. Eu também. Eu amo e odeio na mesma medida. Mas sempre quando eu vou a São Paulo, eu fico morrendo de vontade de voltar pro Rio. Então, eu hoje eu já estou aberto. Sabe o lugar que eu fui? Direcionando. Que eu amei a tua terra, Curitiba. Curitiba é Achei incrível. O que eu não gosto de Curitiba é neste exato momento. Um frio desesperador. Igual tá aqui nessa sala, inclusive, que o Filipão botou o ar-condicionado no 19. Vou te falar, isso aqui pra Curitiba é tranquilo. Então, mas Curitiba é incrível. Você era de onde lá em Curitiba? Eu morava ali em Boa Vista, Cabral, tipo assim. E por último eu morei perto da rodoviária. Perto da rodoviária, mais central ali no Cristo Rei. Então foi a última parada minha em Curitiba. Agora toda a minha família tá lá, né? E eu vejo isso. Eu olho, por exemplo, o que você falou. Eu tive esse movimento, né? Cresci muito, apanhei bastante, muitas conquistas, muitos fracassos, entre aspas. Mas hoje eu faço o que eu faço por tudo que eu vivi. Se eu tivesse ficado, meu pai ficado em Curitiba, parado lá, não tivesse feito movimentos, talvez eu estaria em Curitiba, morando no mesmo local de quando eu nasci, vivendo as mesmas coisas, tal, não sei o quê. Então, por exemplo, eu acho assim que esse movimento é importante, né? Você está se movendo. E a gente que crê em Deus, né? A gente entrega o nosso coração em Deus, tem dois fatores que eu aprendi que são essenciais para qualquer movimento. Uma delas é paz. Tudo que você for, vou comprar um carro, vou sair do trabalho. E nesse meu último movimento profissional foi muito complicado. Por quê? Eu estava numa estrutura muito boa, meu contato era direto com o Big Boss, eu tinha um conforto de fazer tudo que eu achava que devia ser feito na empresa. E eu estava saindo de lá, que tinha esse conforto, para algo que eu não sabia se teria uma estrutura, se teria o que seria. Mas dois elementos para mim fundamentais, esses foram os mesmos que eu usei, né? Analisei para casar, né? Foi o quê? Paz, primeiro ponto, tem que ter paz. Segundo, convicção. Você pode ter paz, se você não tiver convicção, não mexe. Então, assim, qualquer movimento relevante, você tem que ter paz, tem que ter convicção. Às vezes que eu tomei decisão que eu não tinha a convicção, cara, demorou um pouquinho, mas deu errado. Então, a 360 é uma amostra dessa convicção. Eu estava saindo de algo que era muito seguro para algo que eu não sabia o que ia acontecer, mas eu tinha convicção que Deus estava direcionando. E o que é bacana disso? Na medida que você vai dando passos, você consegue olhar para trás e falar, eu dei esse passo, deu certo. Deu esse, não deu muito certo, mas eu também não tinha tanta certeza. Dei esse, e você vai avançando. E a fé é isso, velho. É você dar passos
que você sente certeza, convicção, deu passos e funcionou. Aí você vai dando passos maiores, entendeu? E eu vejo isso em produção. Hoje tem um projeto nas minhas mãos que são de 5 milhões. Falei, meu Deus, eu nunca avancei, né, num projeto como esse. E aí Deus me leva a entender que, na época, o primeiro projeto que eu trabalhei em produção foi o que eu nunca pensei na vida e tinha lá quase $500 mil nas mãos para desenvolver. E Deus foi fiel, foi fazendo. Amém. Então, assim, paz e convicção são 2 pontos essenciais para qualquer coisa. Isso aí, eu trabalho exatamente assim. O Filipão tem o WhatsApp de Jesus, ele manda, Jesus responde e é mais fácil, né? Na hora. Direto. Tá online, Cristo tá online direto. Total. Mas eu sou assim também. Eu oro, peço e Deus não responde, ou responde de um jeito que às vezes eu não escuto, né? Porque às vezes ele responde a gente que não tá atento. Que a gente acha que é silêncio. Aí eu vou, igual você falou, vou na tentativa e erro e vou quando eu tenho paz e quando eu tenho convicção também. E uma coisa bacana é a gente tem que aprender e querer escutar os nãos de Deus. E às vezes a gente tem que querer escutar mais os nãos, porque a gente quer tanta coisa que às vezes é bom você falar, não, tá bom. E a gente aprender que isso em relacionamento, em tudo, o não de Deus a gente conseguir identificar, é um não. E a gente aceitar, porque às vezes o não dele não é, a gente quer outra coisa, mas o não dele é importante. E aí vem essa questão, né, da maturidade, com o tempo. Eu sou um vovô perto de você. Pelo amor de Deus, eu tô com 70 anos perto do Igor. Eu tô com 70 anos perto dele. Então, um ex-chefe meu falava assim, na época, né, eu tava mais jovem, agora eu tô mais velho. Né, fala assim, ó, você é jovem, mas a sua quilometragem é... O motor tá arriado, né? De tanto que já rodou. Rodado. Deus foi muito bom comigo, porque eu consegui, dentro desse cenário de cinema, audiovisual, distribuição, cara, rodei o mundo. Então, hoje, passei por vários festivais, né, a oportunidade de me relacionar com a galera lá de fora, que é a galera que tá puxando. E agora estou muito feliz porque a gente está trabalhando produção no Brasil. Legal. Então, e não só a 360 como produtora, tem alguns projetos que são parceiros nacionais, são produtoras e tal, que a gente está entrando como consultoria, para que eles não entrem produzindo filme cristão e ali, às vezes, por causa de uma cena, tem que jogar fora o filme depois, entendeu? Às vezes é uma cena de beijo que não precisa, às vezes é uma roupa que não precisa ser daquele jeito, sim, ou às vezes é uma mensagem, por causa de bobeira, acaba eliminando um público. Então a 360 sempre veio nessa visão de ser a peça que falta para um parceiro. Então, seja ele produção, seja distribuição, seja comunicação, é isso que a gente está focado, entendeu? Muito bom, muito bom. Irado. E aí, vamos dar finito? Vamos, né? Não finito, tá bom. Pô, tá maravilhoso. Aprendi muito hoje. 1 hora aí? É mais de 1 hora. Mais de 1 hora, deixa eu ver aqui. São 21 horas. 1 hora e 31 minutos de gravação. 1 hora e 31. Fora os 60 minutos. Os 60 minutos antes. De off, né? Que maravilha. Que programão. Isso é bom. Fico feliz que a gente conseguiu falar bastante. Tu lembra que eu te entrevistei lá na HIT? Lembro. Eu só não lembro o filme. Me colocaram numa furada aquele dia, mas tu manda muito bem, cara. O Igor manda muito bem. Porque eu fiquei sabendo que ia te entrevistar, tipo, 15 minutos antes. Eu falei, cara, como assim? Eu não sei que filme, eu não sei quem eu vou entrevistar. Na verdade, eu fiquei sabendo que era você. Mas do que eu vou falar? Evandro, dá teu jeito aí. Aí eu fui correndo, dei uma lida, fiz umas perguntas e tal. Aí tu desenrolou, me salvou, graças a Deus. Cara, eu tô fazendo isso há muitos anos, né? Tipo assim, já aconteceu de eu entrar, às vezes a gente faz maratona de entrevista, né? Sim, sim. Então pega lá 10 da manhã e vai ligando o Brasil todo. Premiere também, você costuma fazer muito? Bastante. A gente já fez pré-estreias. Nesses 5 anos, a gente já fez... Foram 55 mil convidados só em pré-estreia. Tu nunca foi, Filipão? Não, eu já fui. Eu já fui, sim. Mas eu digo assim, para o pessoal da imprensa mesmo,
Propriamente dito, todas as vezes, todos os filmes você faz primeiro ou A tem maioria faz. A maioria, né? A maioria faz, até porque para o nosso tipo de filmes, ele é essencial. Sim, porque a sim. gente quer levar a liderança, então a liderança começa a falar antes. Então, assim, acaba sendo fundamental. Não é só Sim. um evento Paulo Apóstolo de Cristo. Só em São Paulo a gente fez... Não, São Paulo não, esse foi outro. O Paulo Apóstolo de Cristo ele fez um total de 24 pré-estreias pelo Brasil. Caramba. 24. Então a gente não pega só Rio e São Paulo. Tipo, mais que vencedores, só em São Paulo foram 20. Então, assim, faz parte da estratégia. A pré faz muita diferença? Faz. Já lançou o filme sem pré-estreia que o resultado foi menor? A maioria a gente faz. Faz, né? Mas já fiz, por exemplo, mais só rico. Rio e São Paulo. Sim, sim. E aí deixei as demais. Aham. Isso já aconteceu bastante. Porque Rio e São Paulo hoje, às vezes representa 30% da bilheteria. E nos casos de filme cristão, chega a 50%. Caramba. Só Rio e São Paulo. Rio é um absurdo. Minas Rio também não é uma praça grande? é grande. É grande. né? É grande, mas quando a gente fala de filme cristão, Rio de Janeiro, proporcionalmente, é a melhor praça. É melhor do que São Paulo. Porque Rio de Janeiro é mais assertivo, você tem rádios muito fortes aqui no Sim, Rio, sim, sim. entendeu? As igrejas são fortes. E ao mesmo tempo que é mais assertivo, também ele não é tão grande quanto São Paulo. Posso fazer uma pergunta? Você fica à vontade se não quiser responder? Posso. É porque eu já fui imprensa, né? Só que eu era do esporte. Aham. E a minha esposa foi da imprensa gospel. E depois, inclusive, trabalhou com você 3 anos? Foi 2 anos? Isso, ficou um bom tempo. Inclusive, eu ouvi a pré-estreia por conta disso, né, Filipão? Ah, então você né, tinha regalias. Tinha regalia. Era marido da assessora de imprensa do Rio. Da 360. É mesmo. Como que tu enxerga a imprensa gospel brasileira? Se não quiser falar de boa, fica de boa porque é uma relação que você tem e precisa ter com eles, né? Eu acho sim, eu acho que a imprensa, eu acho que o papel da mídia cristã, ela é complicada por si só. Porque ela tem que tentar trabalhar com profissionalismo, mas nem sempre ela é tratada ao mesmo patamar, né? Então, tipo assim, ela quer trabalhar, mas às vezes o retorno dela não é, ou porque não pagam bem, ou porque nem reconhecem, né, para entregar conteúdo do mesmo jeito. Então, eu acho que a gente tem mídia incrível, como Melodia no Rio de Janeiro, é a número 1 no Ibope, tipo assim, né, é o que há. Você tem blogs, você tem mídia mesmo, né, de sites e tal, que fazem um trabalho incrível, como Comunhão, lá do Espírito Santo, faz um trabalho incrível. Você tem gente que não tem nem recurso, mas está tentando fazer. Então, eu não tem como colocar tudo no mesmo pacote e falar, não, tudo é incrível e tudo é ruim. Eu acho que cada caso acaba sendo um caso. E a gente... Sem essa mídia, a gente não lança filme. Então, por exemplo, a gente faz campanhas que a gente chega a ter um clipe, ao final do Mais Que Vencedores, tivemos 500, 600 slides de matéria, de tudo que foi. Então, o que eu acho que tem como profissionalizar mais, tem como ganhar mais força, a gente tem como se posicionar melhor como mídia cristão para fora também. Para não falar só de forma, mas dar uma funilada melhor. Por exemplo, tem até rádios que se a gente pede uma API, não tem. Se você pede, né, algo que possa confirmar que ele fez isso, ele não tem. Então, porque muitos casos são bem amadores. Então, você tem que saber administrar, cara. Eu acho que a gente precisa melhorar muito. Só que também o desafio é que essas mídias sejam valorizadas também, sabe? Eu acho que é muito, muito complexo. Você pega uma assessoria de imprensa no meio cristão, tem um valor. No meio secular, às vezes é 5 vezes maior o valor, 6 vezes maior o valor, entendeu? Então, às vezes não é
não é reconhecido e tem uma mistura muito complicada. Às vezes é levado para o espiritual, às vezes para o profissional. Quando interessa, não, irmão. É isso aí, é isso aí. Quando não interessa, amigo, cadê o resultado? Então, assim, né? E essa dinâmica é muito complicada. E eu vou além, eu acho que a pessoa que vai trabalhar com o público cristão, ele tem que estar maduro espiritualmente, porque senão é capaz de... Escutou, né, Filipão? Quero mais saber a gente conversou muito sobre isso. Assim, a gente conversou muito, Filipão. A internet, você não precisa fazer nada para ter alguém te batendo, né? Falando mal de você e tal. Não precisa fazer nada. E a gente está adotando uma postura de linguagem, até de assuntos que ainda vamos abordar futuramente, que eu tenho certeza que vai ter gente que vai bater na gente. Com certeza. Eu falei, você está preparado, Filipão? Ele, pô, eu também tô, então vamos nessa. E eu fiz a pergunta da imprensa, nem sei se pareceu que eu estava incutindo que era ruim a imprensa, não. Sim. É porque eu penso exatamente igual a você. Eu acho que na minha área, independente de ser cristão ou não, tem um curioso. Sabe? Que eu acho que infla o mercado, mas uma hora ou outra, naturalmente, vai existir um funil, uma peneira. Por exemplo, fotografia. Cara, você quer uma foto boa? Tu vai ter que pagar R$3.000 pela foto. Mas tem um primo ali que cobra R$50. Vai lá no primo e paga R$50, mas você vai ter um resultado. Exato. Mas eu acho que ainda a imprensa cristã pode ser muito mais profissional e, ao mesmo tempo, bem mais valorizada. Penso exatamente igual a você. Porque tem muita gente boa que não é valorizada. E aí, para você viver sendo profissional nesse meio, você cobrar um valor que merece o valor, só que não vão pagar. Aí, ou você se prostitui, financeiramente falando, e abaixa teu valor para você conseguir ter trabalho, ou você larga e vai fazer outra coisa. E aí, meu amigo... É difícil tomar essa decisão. A 360, quando eu montei, a minha visão foi entrar para falar de igual com o mercado tradicional. Então, eu não posicionei a empresa como, aqui, eu sou barato, eu sou... Não, eu posicionei a empresa com o mercado. Então, isso me ajudou a... que a empresa tenha relevância no mercado como um todo e ela tenha credibilidade. Porque tem a voz. Então, quando hoje eu chego e tenho uma empresa que entra em contato comigo, o cara está em Cannes comprando filme e manda aí o que você acha disso, e o cara está lá negociando, eu vejo um trailer e posiciono, isso tem um valor incrível. Porque tem coisas que falam, não compra. Isso aqui para cinema não vai. Aconteceu essa semana. Ah, tá, valeu. Quanto que eu economizei para ele só nessa fala? Então, existe algo que é preço e é valor. O valor hoje de colocar um projeto na 360, cara, literalmente pode economizar para o cara milhões. Teve uma leitura que eu vi, não cobrei por isso, porque eu entendo que a gente tem que agregar valor ao outro também. Então, tem muita coisa que eu nem cobro. Se eu quisesse uma consultoria, valeria fácil, porque teve que eu fiz uma leitura de argumento, e a leitura de argumento, falei, o que vocês querem com o filme? Uma empresa grande, produtora grande. Falou, não, a gente quer passar a mensagem. Qual é o público que você quer atingir? Ele falou, não, é todo mundo. Todo mundo quem? O meio cristão? Então, se você seguir esse caminho aqui, deu ruim, porque eles vão destruir o teu filme. Era uma produção com um orçamento alto, que se ele tivesse colocado daquele jeito que estava a história, ele ia perder o filme, né? Ia pegar uma outra linha que é tipo assim, totalmente ao contrário do que são os valores. Então, assim, o que eu acho? Que a gente tem como criar valor no mercado, trazendo profissionalismo, e na medida que você entrega valor ao outro, ele vai ver que realmente vale isso. E aí você consegue determinar, o meu valor é tanto. Né? Agora, o quanto você agrega ao outro. Então, assim, assessoria de imprensa é totalmente o quanto você vai agregar ao projeto, né? O quanto você vai agregar de valor. Então, eu acredito que a mídia acaba sendo a mesma coisa. Às vezes a gente pode ter um site legal.
Agora, qual é a influência desse site hoje a nível nacional? E aí, se você tiver, você consegue cobrar, entendeu? Então é difícil você colocar num pacote todo mundo, porque cada um tem um valor. Chegar uma produtora, eu sou produtor, distribuidor de filme, tal, cristão, porque o mercado é tal. O cara vai olhar, tá, então me mostra o que você fez nesse último tempo. Se você tiver o histórico, aí você fala quanto que você vale. Se não, você é mais um no mercado, né? Então é isso. E aí deixo o incentivo para vocês botarem a mão na massa. E é faz isso. Um documentário. E produz. Vamos produzir. Produz, daí eu distribuo depois e pronto. Muito obrigado, Igor, pela tua presença aí. Foi de grande valia, de grande ensinamento. Foi top. E vamos ter próximas, né? Teremos. Com certeza teremos próximas. Show. E a próxima vai ser ao vivo. É isso. Obrigado, cara. Obrigado, hein? Valeu meu irmão. Pessoal, um abraço. Valeu.